Where Go The Beatles, com Leonardo Conde de Alencar. Um super especial em homenagem aos 50 anos do lançamento do álbum Ram, de Paul e Linda McCartney. Vamos curtir hoje uma cronologia das sessões de gravação do Ram. O álbum Ram teve as suas bases gravadas em outubro e novembro de 1970 nos estúdios da CBS em Nova York. Aí você vai me perguntar, por que Nova York? Bem, pessoal, o Paul até hoje ele não explicou com muitos detalhes por que ele resolveu gravar o Ram em Nova York, mas a gente pode deduzir que tenha sido apenas uma maneira de mudar os ares. Lembrando que o ano de 1970 foi o ano em que os 4 Beatles estavam brigando nos tribunais. Era processo para lá e processo para cá, tudo em relação aos problemas da Apple, Alan Klein e companhia. Então a gente presume que gravar o álbum em Nova York foi uma ótima desculpa para se livrar dos problemas da Apple, pelo menos por algum tempo. O fato é que o Paul acabaria gostando da ideia de gravar um álbum fora da Inglaterra. Tanto é que nos anos 70 isso acabaria se tornando corriqueiro na carreira dos Wings. A primeira coisa que vem à nossa cabeça é a gravação do Band on the Run, onde o Paul e os Wings foram gravar na Nigéria. Quase vieram ao Rio, mas na hora H acabaram, infelizmente, optando pela Nigéria. Logo depois, no álbum seguinte, o Venus and Mars, o Paul levou a sua turma para gravar em Nova Orleans. Depois, em 1977, o Paul e seu grupo foram gravar num iate ancorado nas Ilhas Virgens. Já nos anos 80, não podemos esquecer das gravações do Tug of War e Pipes of Peace, onde o Paul gravou nos estúdios do George Martin em Montserrat. A única coisa que faz eu lamentar o fato do álbum Ram ter sido gravado em Nova York e não em Abbey Road é a impressionante diferença da qualidade de som para os álbuns do Paul gravados em Londres, nos estúdios Abbey Road. Por exemplo, basta você comparar o som do Ram com o som do Wildlife, que foi o álbum seguinte, também gravado em 71. O Wildlife, para quem não sabe, foi inteiramente gravado nos estúdios de Abbey Road. E o Wildlife tem a clareza do som, a qualidade infinitamente superior ao do álbum anterior. E não é necessário você ser um audiófilo para você constatar isso. Outro exemplo bom é você comparar o som do Venus and Mars com o som do Speed of Sound. O Venus and Mars, como eu já comentei com vocês, foi quase que totalmente gravado em New Orleans. E o álbum seguinte, o Speed of Sound, assim como o Wildlife, foi gravado totalmente nos estúdios de Abbey Road. E a qualidade do Speed of Sound também é bem superior à qualidade de som do Venus and Mars. Eu acredito até que o Run mais do que merecia um remix. Eu até imaginei que quando o Paul lançasse a Archive Collection do Ram, ele fosse fazer uma remixagem, mas acabou simplesmente remasterizando a versão original, o master original. Ele remixou, por exemplo, Tug of War, que ao meu ver não necessitava de um remix, porque ele foi gravado em 81 nos estúdios do George Martin, lá em Montserrat, que também é um estúdio de qualidade absurda. E o Tug of War original já tem o som muito bom. Eu acho que foi um remix desnecessário. Em vez de remixar o Tug of War, teria sido bem melhor que ele tivesse remixado o Ram. Se bem que eu até acredito que o problema do Ram não seja exatamente o mix. É claro que um remix melhoraria um pouco o som, sempre melhora. Mas eu acredito que o problema do som do Ram é na gravação. Ou seja, os equipamentos dos estúdios CBS de Nova York não eram tão bons quanto os equipamentos de Abbey Road. Então a gente fica pensando, se a gente já gosta do Ram, ele já é um álbum excepcional, tendo o som um pouco inferior ao dos outros discos, imagina só se ele tivesse sido gravado em Abbey Road.
Apesar do McCartney 1 ter feito bastante sucesso, ter chegado aos primeiros lugares em praticamente todos os países onde foi lançado, inclusive brigando, nas paradas com o Let It Be pelo topo da parada, o Paul, para o seu segundo álbum solo, ele quis mudar totalmente de abordagem. O McCartney 1 ele havia gravado sozinho, de uma maneira totalmente artesanal. Além de gravar o álbum tocando todos os instrumentos, o Paul gravou quase que o álbum inteiro num estúdio que ele montou em casa. As exceções que eu me lembro foram justamente as duas mais famosas do álbum, Every Night e Maybe I'm Amazed, onde ele gravou em Abbey Road. Se bem que os estúdios de Abbey Road ficavam a metros da sua casa, tanto que vocês sabem que ele chegava até a ir de chinelos para o estúdio, como a gente vê na seção de fotos para a capa do Abbey Road. Então o estúdio Abbey Road para o Paul era como se estivesse gravando também dentro de casa. Para o seu segundo álbum, o Paul ele quis gravar da maneira mais tradicional, ou seja, em estúdio e também utilizando outros músicos. Logo que o casal chegou em Nova York, o Paul realizou audições para contratar um guitarrista e um baterista. Pois é, apenas 2 músicos, porque o Paul, apesar de ter resolvido que não ia fazer um trabalho semelhante ao McCartney, tocando todos os instrumentos, ele acabaria também não indo muito longe além de 2 músicos, porque outros músicos, quando vão gravar um álbum, contratam, 10, 20 músicos. Mas o Paul ele só precisava de 2, porque o resto ele resolvia sozinho, ou no máximo com os backing vocals da Linda. Os 2 músicos escolhidos foram o guitarrista David Spinoza e o baterista Dennis Seiwell. Ambos tiveram que passar por audições, digamos assim, um pouco constrangedoras, porque, como o Dennis Seiwell chegou a comentar uma vez, os 2 já eram músicos consagrados no meio musical lá de Nova York, já haviam participado de dezenas de sessões de gravação antes de conhecer o Paul McCartney. Então, ambos ficaram um pouco constrangidos de ter que passar por audições, mas para ter a oportunidade de tocar com o Beatle, ambos esqueceram do orgulho. O Paul então começou a gravar com o Danny e o David Spinoza em outubro nos estúdios da CBS em Nova York. Se bem que o David Spinoza não ficaria por muito tempo, ele gravaria apenas 4 músicas. Ele precisou ir embora porque ele já tinha a grade dele, de outras sessões totalmente preenchida. Tanto é que eu comentei com vocês que ele era um músico de estúdio super requisitado. E ele simplesmente não poderia desmarcar essas sessões. Por isso, ele precisou abandonar as sessões e indicou um amigo, Hugh McCracken, que também era um músico de estúdio já em 71, super conhecido lá de Nova York. Pois é, e essa troca de guitarrista faria um super bem para as gravações, porque o timbre da guitarra do Hugh McCracken acabaria se tornando um dos pontos clássicos do álbum. E a química que aconteceu entre os 3 músicos, o Paul, o Dennis Seiwell e o Hugh McCracken, foi o que acabaria inspirando o Paul a formar os Wings. Ou seja, ele ficou tão satisfeito com o resultado das gravações do trio que ele resolveu dali em diante manter os músicos e formar uma banda. O Dennis Seiwell aceitou de cara, mas o Hugh McCracken teve que declinar do convite. Pois é, a gente pode julgar, dizer assim, poxa, mas onde é que esse cara estava com a cabeça? Recusar um convite de Paul McCartney para entrar num grupo. Eu acredito que seria o sonho de qualquer guitarrista, qualquer músico, entrar para um grupo com um ex-Beatle. Mas o Hugh McCracken, ele apresentou motivos até justos. Por exemplo, ele era um músico de estúdio, como eu já comentei com vocês, e a vida de um músico de estúdio é bem diferente da vida de um músico de banda. Não tem nem 10% da pressão que um músico de banda tem que aguentar durante a sua carreira. Tem as pressões da venda de discos,
Tem a pressão até interna, porque evidentemente que a gente sabe que o Paul ele sempre tentou fazer dos Wings uma banda onde ele fosse considerado um dos músicos e não o líder. Mas a gente sabe que ele nunca conseguiu, né, que a mídia, que as pessoas vissem a banda dessa forma. As pessoas, né, sempre viam o Wings como o grupo do Paul McCartney. Todos os músicos que já passaram pelos Wings sempre comentaram que o Paul ele era extremamente perfeccionista. Então, realmente, a gente imagina a pressão que era trabalhar com o Paul. E o Hugh McCracken, ele não quis trocar a vida pacata de um músico de estúdio, onde ele já tinha o seu emprego garantido, tinha a grana que ele já sabia que ia cair no fim do mês, ele já tinha uma grade toda preenchida, né, das sessões que ele ia ter no futuro próximo. Ele morava em Nova York, né, devia morar perto do estúdio, então ele não quis trocar essa vida tranquila pela vida de um popstar. Pois é, a gente, né, pode até julgá-lo, né, mas o fato é que os motivos alegados por ele, a gente consegue pelo menos compreender a decisão. E a recusa do Hugh McCracken foi o que fez o Paul chamar o seu velho amigo dos anos 60, Denny Laine. E o resto, como a gente fala, é história. Voltando às gravações do Ram, o Paul e a Linda e os músicos gravaram as bases do álbum nos meses de outubro e novembro de 70. Em dezembro, o casal voltou para a Inglaterra para passar as festas de fim de ano. Logo em janeiro, no início do ano, eles voltaram para Nova York para começar as sessões de overdub. E a primeira coisa que o Paul fez foram as sessões com orquestra. Ele fez os overdubs de orquestra para The Backseat of My Car e Long Hair Lady, arranjos, por sinal, criados por Sir George Martin. Embora não se sabe por que ele acabaria não creditado no álbum original. Logo depois, o casal partiu para Los Angeles, onde eles continuaram as longas sessões de overdubs. Para vocês terem uma ideia da produtividade do Paul naquela época, o Ram ele tem 11 faixas, sendo que a faixa título, a Ram On, foi dividida em duas. Só que ele gravou 22 canções para o álbum. Além das 11 que foram incluídas no disco, ele gravou mais 4 que seriam lançadas em single. 2 que ele completou, Another Day e A Woman Oh I, e 2 que ele fez as bases e completaria depois, Little Woman Love e I Lie Around. 2 que sairiam no álbum Red Rose Speedway, Get On The Right Thing, que ele completou nas sessões do Ram, e Little Lamb Dragonfly, que ele gravou as bases e completaria nas sessões do Red Rose. 2 que permaneceriam inéditas por muitos e muitos anos, a Love For You e Hey Diddle. Além disso, o Paul ainda deixaria mais 3 rascunhos, Road All Night, Sunshine Sometime e Grey Cock and Seagull Race, sendo essas 2 últimas apenas instrumentais. A Sunshine Sometime, o Paul a completaria em 78, nas sessões de gravação do álbum que permanece inédito até hoje, Rupert the Bear. Inclusive, a versão que sairia no Rupert ganhou uma letra que não aparece na versão que ele havia gravado para o Ram. O álbum Ram seria lançado primeiro nos Estados Unidos, no dia 17 de maio de 71, atingindo o 2º lugar na parada da Billboard, não conseguindo passar à frente do clássico Tapestry, da Carole King, que permaneceria 15 semanas no primeiro lugar. Já na Inglaterra, o Tapestry não atrapalhou, e o Paul conseguiu atingir o number 1 da parada britânica. Lá na Inglaterra, o álbum foi lançado 11 dias depois, no dia 28 de maio de 71. Uma curiosidade que vale a pena a gente lembrar é que o John Lennon, vocês sabem, né, ele sempre gostava de tirar onda, dizendo que não costumava acompanhar o trabalho dos ex-Beatles, principalmente o Paul. Então, geralmente, em entrevistas, quando perguntavam se ele havia ouvido o disco novo do Paul, ele sempre dava uma esnobada. Ou dizia que não havia escutado,
ou dizia assim, eu escutei uma ou duas músicas, gostei de uma, mas a outra nem tanto, né? Ele sempre falava assim. Só que o fato é que o John estava sempre ligado nas coisas que o Paul fazia. Uma das provas disso é que os dois guitarristas que trabalharam no Ram, o Hugh McCracken e o David Spinoza, seriam mais tarde, né, contratados pelo John para seus álbuns. No caso, o David Spinoza tocaria no Mind Games e o Hugh McCracken tocou nas sessões do Double Fantasy em 80. E vamos começar a nossa cronologia das sessões de gravação do Ram. E para tornar esse especial ainda mais especial, eu vou tocar as músicas do Ram, com uma ou duas exceções, diretamente do CD da Ultra Disc, remasterizado pelo mago da engenharia de som Steve Hoffman, que foi lançado em 1993, mas já está fora de catálogo há muitos anos. Esse CD é considerado pelos audiófilos como a melhor versão do Ram em CD lançada até hoje. Bem, fazendo um resumo das versões que existem do Ram em CD, não vou falar dos LPs porque a gente vai ter que ficar até amanhã. Vou falar apenas dos CDs. Bem, o Ram foi lançado em CD pela primeira vez no fim dos anos 80, em 87, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, numa versão sem ser remasterizada, a partir do Master Tape original, sem filtro, exatamente igual ao vinil original. Em 93, na Inglaterra, saiu a versão do Ram, que fazia parte daquela coleção The Paul McCartney Collection, que a gente conhece como a coleção de capa branca, né? Que todo CD tinha uma sobrecapa branca com algumas informações e a capa do álbum em tamanho menor, mas quando você abria, aí você achava a capa original no tamanho 12x12. Essa coleção na época ela foi bastante criticada por ter muito filtro, usaram muito noise reduction, lembrando, né, que os anos 90 foram aqueles anos que havia aquela paranoia contra chiado em gravações, então os engenheiros de som parece que eles ficavam desesperados e faziam de tudo para omitir o chiado. Então eles aplicavam noise reduction e eles aplicavam de uma maneira tão forte que acabava tirando um pouco dos agudos. Então muitos CDs, não só do Paul, mas de maneira geral, que foram lançados nessa época, tem esse problema. Eu já vi fãs de outras bandas reclamando da mesma coisa. O Ram, eu não vejo assim que tem um som muito abafado, para falar a verdade. Eu vejo isso principalmente, por exemplo, no Wildlife, está muito abafado em relação ao CD original, o At the Speed of Sound e alguns outros, mas o Ram, particularmente, eu acho o som até bom. Mas o fato é que essa coleção ela foi muito criticada na época, tanto que por isso ela acabaria nem saindo nos Estados Unidos. Ela saiu na Inglaterra e alguns outros países, como por exemplo o Brasil, chegaram a sair alguns títulos aqui. Depois, no mesmo ano de 93, saiu a versão da Ultra Disc, né, da Mobile Fidelity, remasterizada pelo Steve Hoffman, que foi também uma série. Saíram, se não me engano, 5 ou 6 títulos do Paul nessa série. E hoje em dia, como esses CDs duraram muito pouco tempo em catálogo e a tiragem também era limitada, são alguns dos itens mais valiosos da discografia do Paul. Depois, em 2012, naquela série Archive Collection, aí o Ram foi remasterizado mais uma vez, a terceira vez, aí sim já usando a tecnologia nova, sem usar noise reduction, utilizando outras tecnologias que melhoram o som, mas como eu falei para vocês, os audiófilos, a maioria dos audiófilos, considera a versão do Steve Hoffman como a melhor que já saiu até hoje. E vamos começar então com a primeira música gravada nas sessões do Ram. Detalhe que essa primeira sequência, as 4 músicas, são as únicas músicas do álbum gravadas com David Spinoza na guitarra solo. A primeira, Another Day, gravada no dia 12 de outubro de 70. Um detalhe curioso é que no livro da Archive Collection, do Ram, o Paul ele conta que quando ele começou a gravar o disco, ele ainda não sabia ao certo qual das músicas seria o single. E ele então conta que ele se reuniu com os músicos e a produção e fez uma rápida votação, e a Another Day ganhou.
Ou seja, a gente fica aí sabendo, né, essa curiosidade, que o Paul, no início, quando ele começou a gravar o Rum, ele ainda não tinha certeza sobre qual música seria o single e que acabaria não sendo incluída no álbum. O single de Another Day, que teve Oh Woman Oh Why como lado B, saiu como uma prévia do álbum 3 meses antes de seu lançamento. Saiu no dia 22 de fevereiro de 71 nos Estados Unidos e 3 dias antes na Inglaterra, no dia 19 de fevereiro de 71. Nos Estados Unidos, Another Day atingiu o top 5, o 5º lugar da parada da Billboard, e na Inglaterra atingiu o número 2. Eu vou tocar para vocês uma rara versão mono, uma versão true mono que o Paul mixou especialmente para as rádios. Essa versão não saiu comercialmente, ela saiu apenas num promo que, como eu falei, foi enviado às rádios americanas. Essa disposição que o Paul teve de mixar novamente Another Day para mono, em vez de simplesmente lançar em promo uma versão fake mono, que geralmente esses promos, quando eram lançados para a rádio, eles eram lançados em fake mono, porque a gravadora simplesmente juntava os dois canais e mandava para as rádios, já que naquela época 90% das rádios eram todas em mono. Só que o Paul, ele estava tão animado com o Rum, ele estava botando tanta fé, tanta confiança no álbum, que ele teve a disposição de ir ao estúdio e produzir mixagens mono, tanto do lado A quanto do lado B. E por que ele teve essa preocupação? Porque, como eu já comentei com vocês em outros episódios, quando você junta os dois canais de um estéreo, o mix nunca fica tão bom quanto o mix mono verdadeiro. Porque quando você junta os dois canais do estéreo, tudo que está mixado no centro acaba ficando em volume bem maior dos sons que estão mixados ou à esquerda ou só à direita. E até hoje, esse single promocional mono de Another Day com Oh Woman Oh Why é um dos itens mais valiosos da discografia do Paul, principalmente porque o Paul se esqueceu de incluí-los na caixa do Rum. Ele incluiu o álbum mono, que também foi enviado num promocional para as rádios, já toquei, inclusive nesse especial de 2016. Então ele lembrou do Rum mono e lançou na caixa com um som espetacular, tirado de master, mas acabou esquecendo que ele também havia mixado os dois lados do single, infelizmente. Em seguida, a segunda da sequência, Get On The Right Thing, gravada 2 dias depois, no dia 14 de outubro de 70. Eu vou tocar para vocês a mixagem que sairia no Rum, que o Paul fez na época. Essa música ela acabaria sendo remixada para o lançamento no Red Rose Speedway. E você que ainda não ouviu essa versão, você vai perceber que o mix é tão diferente que parece até se tratar de um outro take. Essa versão foi lançada na caixa do Red Rose Speedway da série Archive Collection. A terceira da sequência, Three Legs, gravada também 2 dias depois, 16 de outubro de 70. Vou tocar, agora sim, uma versão do CD do Steve Hoffman em estéreo. E para terminar, a última com David Spinoza, Eat at Home, gravada no mesmo dia da Three Legs, no dia 16 de outubro de 70, nos estúdios da CBS em Nova York. Uma informação importante: as datas de gravação que eu vou citar se referem ao dia em que o Paul começou a gravar a determinada música, porque vocês sabem que havia centenas de overdubs feitos depois. Então, por exemplo, se eu digo que a Eat at Home foi gravada no dia 16 de 10 de 70, isso significa que ela começou a ser gravada nesse dia e o Paul foi fazendo os overdubs ao longo dos dias seguintes. É isso aí, a gente começa a sequência com a versão mono de Another Day. Every day she takes a morning bath to Essa foi a primeira sequência da homenagem do Web Go The Beatles aos 50 anos de Rum. Aliás, uma coisa que eu esqueci de comentar no início, qual o porquê do nome Rum? Esse nome era um trocadilho bolado pelo Paul com o substantivo Rum, que significa carneiro,
e o verbo run, que significa mover-se, ir para frente, mexer-se. Carneiro, porque naquela época, o Paul ele morava na sua fazenda na Escócia, onde ele criava carneiros, e também porque, segundo ele próprio comentou, o verbo run seria um verbo otimista, uma motivação. Essa última foi It at Home, um dos grandes rocks do álbum, um dueto do Paul com a Linda, segundo Paul, inspirada no seu ídolo Buddy Holly. Essa música ela foi lançada em single em vários países da Europa e também no Japão, mas não foi lançada nesse formato nos Estados Unidos nem na Inglaterra, que escolheram outras músicas para single. Nos Estados Unidos, eles escolheram Uncle Albert e na Inglaterra, The Backseat of My Car. Aqui no Brasil, eles seguiram a Capital americana. Antes, Three Legs. A segunda, Get On The Right Thing, gravada originalmente para o Run e que só sairia no segundo álbum da banda, Red Rose Speedway, numa outra mixagem, bem diferente dessa que eu toquei para vocês. E começamos com o single Another Day, que foi gravada nas sessões do Run, mas que sairia apenas em single e não no álbum, infelizmente, Se sem Another Day o Run já é um álbum excepcional, imagina se incluísse Another Day. Essas quatro, as únicas músicas das sessões gravadas com David Espinosa na guitarra solo. E nessa segunda sequência, já entra Hugh McCracken na guitarra solo no lugar de David Espinosa. Essa sequência começa com aquela que para mim é o grande clássico do álbum e a música que o Paul mais botava fé, tanto é que ele a deixou para terminar o disco, The Backseat of My Car, que começou a ser gravada no dia 22 de outubro de 70. Como eu já falei para vocês anteriormente, a The Backseat of My Car foi a escolha da gravadora inglesa, da Apple inglesa, para o single extraído do álbum. Foi lançado esse single no dia 13 de agosto de 71, cerca de 3 meses depois do álbum. Infelizmente, esse single acabaria não fazendo muito sucesso, ficando apenas no top 40 da parada, atingindo o número 39. Bem, a gente nunca sabe o gosto do consumidor, mas eu presumo que a The Backseat of My Car não deve ter subido muito nas paradas por 2 motivos. Primeiro, que nessa época o público inglês já estava se interessando muito mais por álbuns do que por singles. Isso é uma coisa que a gente percebe quando analisa as paradas, quando a gente analisa os singles dos ex-Beatles. Nos Estados Unidos, todos os ex-Beatles fizeram muito mais sucesso em termos de parada do que na Inglaterra. A gente tem, por exemplo, fatos como, por exemplo, a Whatever Gets You Through the Night, que foi número 1 nos Estados Unidos, e na Inglaterra atingiu apenas o 36º lugar. Junior's Farm, que nos Estados Unidos foi top 3, foi número 3 na parada, e na Inglaterra atingiu apenas o 16º lugar. Então, como eu falei para vocês, nessa época o público inglês já não estava muito afim de comprar compacto. Os LPs vendiam muito mais. Nos Estados Unidos, o formato single é que ainda fazia bastante sucesso, principalmente com o público adolescente. E como o single foi lançado 3 meses do álbum, nessa época todos os fãs já tinham comprado o Run, tanto é que o álbum na Inglaterra atingiu o 1º lugar. E o outro motivo que eu presumo ter feito o single não subir tanto nas paradas foi que essa música, apesar de um clássico, apesar de uma música excepcional, uma das melhores, para mim pelo menos, de toda a carreira do Paul, é uma música que ela não tem muita cara de single. Eu acho que os outros países da Europa escolheram melhor, escolheram It at Home, que era uma música com mais cara de single. Os Estados Unidos também escolheram bem, escolheram Uncle Albert, Admiral House, que tinha um refrão marcante e também tinha muito mais jeito de single do que a The Backseat of My Car, que funcionava brilhantemente como última faixa do álbum, mas que realmente como single não era muito apropriada, isso eu presumo. A segunda da sequência, uma que acabaria não saindo no álbum e ficaria inédita por mais muitos anos, a Love for You, gravada no dia 26 de outubro de 70. Bem, gente, a história dessa música é um pouco longa. Essa versão que eu vou tocar
é a versão gravada nas sessões do Ram, com a base instrumental dos três músicos, o Paul, o Hugh e o Danny Sywell, e o Paul fazendo apenas um vocal guia. Depois, quando o Paul já havia desistido de lançá-la no Ram, o Paul aguardou para aquele velho projeto que nunca acabaria sendo colocado em prática, o Cold Cuts, que seria um álbum de raridades, de músicas inéditas, que o Paul, em vários momentos da sua carreira, ele tentou lançar e acabou desistindo. Os primeiros overdubs feitos para a versão do Ram, feito em cima da base do Ram, foram feitos ainda em 78, nas sessões do Back to the Egg, já com o Danny Lane fazendo os backing vocals. E o Paul ainda gravaria overdubs para essa música em 81 e também em 86, sempre naquelas sessões que ele tentava terminar o Cold Cuts e acabaria desistindo. A versão que saiu na caixa do Ram, da Archive Collection, é chamada de John Kelly Mix, que é um mix que inclui esses overdubs de 81 e 86. Tanto é que a gente ouve até a voz do Danny Lane fazendo backing vocal. Antes disso, em 2003, o Paul já havia lançado um outro mix da Love for You na trilha sonora do filme The In-Laws. Nessa versão, além de aproveitar esses overdubs feitos nos anos 80, o Paul também gravou mais vocais, especialmente para essa versão. Tanto é que, se você prestar atenção, você vai notar que você escuta em alguns momentos o Paul novo e depois o Paul mais velho, confirmando que a versão que eu vou tocar é a versão inédita, um mix inédito até hoje, só existe em bootleg, que é o mix gravado inteiramente nas sessões do Ram, com as bases dos músicos e o Paul fazendo apenas um vocal guia. A terceira da sequência, a colega de I Love For You, que é a outra música que também foi gravada nas sessões do Ram e que acabaria ficando inédita, essa por bem mais até do que I Love For You, que é Hey Diddle, gravada no mesmo dia de I Love For You, 26 de outubro de 70. A versão que eu vou tocar é a versão que sairia no Ram, mixada pelo engenheiro de som Dixon Van Winkle. Inclusive, essa versão, quando saiu na caixa, teve esse crédito, Dixon Van Winkle Mix. Existe também uma outra mixagem lançada oficialmente da Hey Diddle, que saiu na caixa do Venus on Mars, que é uma mixagem que aproveita overdubs feitos em 74. Mas, como o assunto aqui de hoje é o Ram, eu vou tocar a versão gravada totalmente nas sessões do álbum. E para terminar, outra que para mim é um dos grandes clássicos do disco e uma grande favorita minha, Long Hair Lady, começou a ser gravada no dia 27 de outubro de 70 e é a segunda música do álbum a ter ganho arranjos de orquestra de George Martin. Outra curiosidade é que essa música na verdade é a junção de duas, a Long Hair Lady e Love Is Long, The Backseat of My Car e Long Hair Lady, diretamente do CD remasterizado por Steve Hoffman. Vamos lá, começando com o clássico The Backseat of My Car. Essa última, uma das minhas favoritas de toda a carreira solo do Paul, Long Hair Lady. Não esquecendo também que a Long Hair Lady é a única música do álbum onde a Linda tem um vocal solo, pelo menos numa pequena parte. A terceira, que foi gravada para o álbum e acabaria inédita por muitos anos, até 2012, Hey Diddle. Os fãs mais observadores vão dizer assim, não, saiu também em 2001 na coletânea Wingspan. Sim, mas foi apenas um demo, que foi tirado de um vídeo, aquele vídeo famoso que aparece o Paul e a Linda e as crianças tocando num jardim e ele improvisa várias músicas, inclusive Beat Bop, e também toca um trecho de Hey Diddle, mas é um demo, não é a versão de estúdio. A versão de estúdio, essa sim, só sairia oficialmente em 2012, que foi essa que a gente tocou nessa segunda sequência. Antes disso, I Love For You, outra gravada no Ram, mas que só sairia bastante tempo depois.
Essa versão que eu toquei como segunda da sequência é o mix até hoje inédito, totalmente gravado nas sessões do Ram, sem os overdubs que saíram nas versões que saíram oficialmente. E começamos com o grande clássico do álbum e single em inglês, The Backseat of My Car. Prosseguindo com o nosso especial Ram 50 anos. Nessa terceira sequência, vamos começar com o lado B de Another Day, Oh Woman, Oh Why. Também vou tocar o mix mono, True Mono, feito pelo Paul, especialmente para as rádios americanas. Oh Woman, Oh Why foi gravada no dia 3 de novembro de 70. Em seguida, uma das faixas preferidas do Ram, e que chegou a fazer bastante sucesso aqui no Brasil na época do lançamento do álbum, Monkberry Moon Delight, que começou a ser gravada no dia 5 de novembro de 70. A terceira da sequência, o grande hit single americano do álbum, Uncle Albert Admiral Halsey, lançada em single, tendo Too Many People como lado B, no dia 2 de agosto de 71, chegando ao topo da parada americana, tanto da Billboard quanto da Cashbox. Eu vou tocar para vocês a versão que saiu no single. Essa edição, obviamente, não tem o crossfade com o Smile Away, e por isso o fade out acontece alguns segundos antes do que a versão do álbum. Esse single também foi lançado aqui no Brasil e naquela época, em 71, os singles ainda eram em falso mono. E para terminar, a faixa que abre de maneira brilhante o álbum Ram, Too Many People, gravada em 10 de novembro de 1970, com direito a um espetacular duelo de guitarra entre o Paul e o Hugh McCracken. Too Many People e Monkberry Moon Delight a gente vai ouvir do CD do Steve Hoffman. É isso aí, começando então com a versão mono, a versão True Mono de Oh Woman, Oh Why. Too Many People, a faixa que abre de maneira sensacional o álbum Ram, e que, ao meu ver, merecia ter sido um lado A de single. Antes ouvimos o medley Uncle Albert Admiral Halsey. Eu toquei a edição que saiu no single. A segunda da sequência, uma das favoritas do Ram aqui no Brasil, Monkberry Moon Delight. E começamos com uma que foi gravada nas sessões, mas não saiu no álbum, saiu como lado B de Another Day, Oh Woman, Oh Why. Eu toquei a versão True Mono que saiu no promocional americano. E essa quarta sequência também começa com outra faixa que foi gravada para o Ram, mas que acabaria não sendo incluída no álbum, Little Woman Love, que começou a ser gravada no dia 13 de novembro de 70. Nas sessões do Ram, o Paul ele fez as bases e também adicionou um vocal guia junto com a Linda. Essa versão foi incluída na Archive Collection do Red Rose Speedway. Essa música foi guardada para sair no lado B do single Mary Had a Little Lamb. Só que antes do lançamento do single, o Paul ele adicionou junto com a Linda um vocal definitivo. A gente, portanto, vai ouvir agora nessa sequência a versão das sessões do Ram, que tem a base que seria aproveitada para o single e os vocais guia de Paul e Linda. A segunda da sequência, um dos grandes rocks do disco, Smile Away, que na época acabaria sendo uma das preferidas dos primeiros shows dos Wings. Smile Away começou a ser gravada no dia 16 de novembro de 70. Em seguida, a música que abre o lado 2 do álbum, Heart of the Country, que também começou a ser gravada no dia 16 de novembro.
Heart of the Country, como já tinha adiantado a vocês, também saiu como lado B do single em inglês Backseat of My Car. E para terminar a sequência, Little Lamb Dragonfly, que começou a ser gravada no dia 19 de novembro de 70. Nessas sessões do Ram, o Paul gravou apenas a base instrumental e adicionou um vocal guia, em que vocês vão perceber que ele ainda não tinha a letra completa. A música seria finalizada quase 2 anos depois nas sessões do Red Rose Speedway, quando aí então ganharia seus vocais definitivos, incluindo os backings de Linda e Danny Lane. A versão que o Paul tinha gravado na época do Run saiu também na caixa Archive Collection do álbum Red Rose Speedway, e é essa versão que a gente vai ouvir agora. É isso aí, a gente começa então com a versão do Run de Little Woman Love. Little Lamb Dragonfly, versão gravada inteiramente nas sessões do Ram, sem os overdubs que seriam incluídos em 72 nas sessões do Red Rose Speedway. Antes ouvimos Heart of the Country. A segunda, Smile Away, uma das preferidas dos primeiros shows dos Wings, e que saiu como lado B do single It at Home, que saiu em vários países da Europa e no Japão. É uma música que inclusive eu acho que o Paul até poderia revisitá-la em seus próximos shows, porque é uma música que se sai muito bem ao vivo. E começamos com a versão do Ram de Little Woman Love. Smile Away e Heart of the Country eu toquei direto do CD do Steve Hoffman. E nessa quinta sequência, a gente já vai chegando ao fim da cronologia das sessões de gravação do Ram. A gente dá um pulo de novembro para fevereiro de 71. Bem, fazendo um rápido resumo, né? Eu já comentei com vocês que o Paul gravou as bases do álbum em outubro e novembro nos estúdios CBS em Nova York. Depois, em dezembro, ele voltou para a Inglaterra para passar as festas de fim de ano, mas em janeiro ele e a Linda já voaram novamente para Nova York para começar a série de overdubs. Primeiro, eles fizeram os overdubs de orquestra com nada menos que a New York Philharmonic Orchestra, com arranjos de George Martin, mas como Paul McCartney é Paul McCartney, para essas sessões estavam previstos apenas overdubs, mas o Paul McCartney acabou aparecendo com músicas novas. E a primeira que ele gravou do início ao fim nessas sessões foi justamente a faixa título, Ram On, que foi gravada no dia 22 de fevereiro de 71. Logo depois da gravação da faixa título, o Paul e a Linda voaram para Los Angeles para continuar a longa sessão de overdubs. E nessas sessões de Los Angeles, o Paul apareceu com mais uma canção nova, Dear Boy, gravada no dia 1º de março de 71 no Sound Recorders em Los Angeles. E a Dear Boy foi a última música preparada para o álbum. Após sua gravação, o Paul continuou com as sessões de overdubs e depois, em abril, fez as mixagens finais do álbum. A gente então começa essa sequência com Ram On e Dear Boy e finaliza com duas versões inéditas até hoje de Long Hair Lady e The Backseat of My Car. São dois roof mixes, ou seja, duas mixagens primitivas feitas quando Paul ainda estava em Nova York gravando as bases. Em Long Hair Lady, a gente ouve o Paul no violão, no baixo, ou seja, sinal que já teve um overdub, né, nessa mixagem, e fazendo um vocal guia que você escuta bem baixinho, além do Hugh McCracken na guitarra solo, o Danny Sywell na bateria, e também já tem a presença da orquestra, o que faz a gente concluir que esse mix, esse roof mix, foi feito pelo menos em janeiro de 71, que foi quando Paul adicionou a New York Philharmonic Orchestra. Em The Backseat of My Car, a gente não ouve ainda a orquestra, o que faz a gente deduzir que esse mix deve ter sido feito ainda
em outubro-novembro de 70. Nessa versão a gente ouve o Paul ao piano e um baixo, que ele próprio fez o overdub, o Hugh McCracken na guitarra e o Danny Sywell na bateria. Infelizmente, esses dois roof mixes não foram incluídas na caixa Archive Collection e, como eu já falei para vocês, permanecem inéditos oficialmente, é claro, até hoje. A gente vai começar então com Ramon, só que uma surpresa para vocês, eu vou tocar a versão completa, porque, na verdade, não sei se todos vocês já perceberam isso, mas a Ramon, que é dividido em duas partes, na verdade é o mesmo take, só que o Paul dividiu em duas partes, ou seja, na parte 1, que tem no lado 1 do Ram, tem um fade out, e na parte 2, que fica no lado 2, ela tem um fade in. Só que se você prestar bastante atenção, você vai ver que o fade out da primeira parte é exatamente igual ao fade in da segunda parte. Então isso fez a gente concluir que se tratava do mesmo take. Eu vou tocar para vocês a versão completa, que até hoje não foi lançada oficialmente. A gente ouve a parte 1 e a parte 2 juntas, sem fade in e sem o fade out. Ou seja, a música exatamente como ela foi gravada, antes das mixagens finais. E a gente começa então com a faixa título Ramon. E com esse sensacional roof mix de The Backseat of My Car, que vocês perceberam que não tem o fade out do mix original que saiu no álbum, né? É um fade out bem mais longo, chegando até o fim original. Com esse roof mix a gente termina a nossa cronologia do Ram e também o episódio do Web Go The Beatles de hoje. Antes ouvimos também um sensacional roof mix de Long Hair Lady, a segunda Dear Boy, e começamos com a versão completa da faixa título Ramon. E assim terminamos o episódio 85 do Web Go The Beatles, em que homenageamos os 50 anos de lançamento do álbum Ram, de Paul e Linda McCartney. Web Go The Beatles, com Leonardo Conde de Alencar.